Olá! No programa de hoje você vai acompanhar os desafios diários enfrentados pelos trabalhadores de frigoríficos. O setor vinha apresentando avanços em relação à prevenção de acidentes do trabalho, mas a norma regulamentadora, que tem como objetivo garantir padrões mínimos de segurança e saúde no setor de frigoríficos, está sendo revisada pelo governo federal. Você vai ver também. Para debater sobre a tentativa de flexibilização da NR36 pelas empresas de frigoríficos, vamos ter uma roda de conversa com o procurador do trabalho, Leomar Daroncho, e com o médico do trabalho, Roberto Ruiz. Nesta edição, você vai ficar por dentro dos assuntos mais comentados nas redes sociais do MPT e na rádio. E mais, trabalhadores tiram suas dúvidas no quadro Fala Trabalhador. Direitos e garantias conquistados pelos trabalhadores de frigoríficos podem estar ameaçados. Associações empresariais do setor vêm defendendo a alteração da norma, que trazia melhorias nas condições de trabalho desses empregados. O objetivo é retirar direitos dos trabalhadores. Para o Ministério Público do Trabalho, a flexibilização da norma significa um retrocesso e coloca a vida dos trabalhadores de empresas de abate e processamento de carnes e derivados em risco. Olhando a gôndola de um supermercado, fica difícil imaginar a corrida contra o tempo que trabalhadores de frigoríficos enfrentam na hora de desossar uma peça de carne. No caso de aves, por exemplo, são em média 18 movimentos repetitivos em 15 segundos para eles atingirem a meta, imposta por grandes frigoríficos, de preparar para o consumo aproximadamente 3.700 pedaços de frango por hora. Isso representa uma carga de esforço 3 vezes superior ao limite estipulado pelos especialistas em saúde do trabalho. Dado a agressividade do ambiente de frigoríficos, que diferente de um banco, diferente de uma metalúrgica, ele tem os riscos que tem ali ergonômicos, de pressão por produção, repetitividade, ruído, ele tem outros riscos, por exemplo, o frio. O frio, ele somado aos outros riscos, ele aumenta a possibilidade de ocorrência de doenças do trabalho, sejam desde transtornos psíquicos até, na sua maioria, as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, as Ler-Dort, sem contar os acidentes de trabalho típicos. A pressão psicológica por parte dos supervisores da empresa para que os trabalhadores produzam mais e cada vez mais rápido é uma das características que revelam a dura realidade da indústria pecuarista. Se não bastasse a exposição constante a facas, serras e outros instrumentos cortantes, os trabalhadores ainda precisam se submeter a uma jornada exaustiva de trabalho e realizam movimentos repetitivos que podem gerar graves lesões e doenças, como relata Gisele, que trabalha há mais de 13 anos em frigoríficos e diz já ter visto de tudo no ambiente de trabalho. Acidentes com corte, nos últimos acontecimentos, 2 mortes no frigorífico, amputação de um braço de um trabalhador, da higienização da unidade. Sim, acontece bastante acidente de trabalho. Escorregões, afastamentos, isso aí o frigorífico tem bastante acidente de trabalho. Dados do Ministério do Trabalho e Previdência apontam que os trabalhadores de frigoríficos realizam até 90 movimentos por minuto. Somente em 2019, foram registrados 23.320 acidentes de trabalho em frigoríficos. Em média, isso corresponde a 90 acidentes por dia. Esse ramo gerou, entre 2016 e 2020, mais de 85 mil acidentes típicos e adoecimentos ocupacionais. E, além disso, há um dado assustador: 64 mortes no período. O assunto é tão sério e preocupante que, em 2011, a realidade dos trabalhadores de frigoríficos virou um documentário. Ao longo de 2 anos, a equipe da ONG Repórter Brasil, com apoio da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, percorreu diversos pontos nas regiões Sul e Centro-Oeste à procura de histórias que pudessem ilustrar esses problemas. A gente começou desossando 3 coxas e meia,
Depois, quando eu saí de lá, nesses 11 anos que passou, cada vez eles exigiam mais. Quanto mais tu dava conta, mais eles queriam que tu desse produção. Eu já desossava 7 coxas por minuto. O documentário deu luz à realidade de descaso às leis trabalhistas enfrentadas pelos profissionais do setor. Gerou uma série de ações, fruto do diálogo de mais de uma década entre governo, empregadores, trabalhadores e órgãos de fiscalização. A principal delas foi a norma regulamentadora 36 do Ministério do Trabalho e Emprego. A medida tem o objetivo de melhorar as condições de trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados, uma forma de garantir a segurança, a saúde e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. E a importância fundamental da NR36, que prevê uma série de medidas de proteção à saúde, mas a mais importante delas são pausas de recuperação psicofisiológicas, ou seja, a cada 50 minutos de trabalho, 10 minutos de pausas, ou a cada 1 hora e 40 de trabalho, 20 minutos de pausa. Essa, dentre outras medidas, são fundamentais à proteção à dignidade humana. Humanização. Essa é a palavra que melhor define os benefícios desencadeados pela norma. A NR ela é a humanização da linha de produção. É a pessoa atrás do pacote. É a importância de ter um descanso de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhado. É olhar para o trabalhador, não só para o produto final, mas aquele que produz. É produzir com dignidade, dar dignidade para todos nós. Mas a conquista dessa dignidade pode estar ameaçada. Recentemente, a NR36 passou por uma revisão pelo governo federal. Empregadores defendem uma flexibilização da norma por acreditarem que a competitividade da indústria vale mais do que a vida do trabalhador. A principal queixa diz respeito ao direito a 10 minutos de pausa após cada longos 50 minutos de um trabalho repetitivo e desgastante, em local frio, onde a temperatura pode chegar a cerca de menos 17 graus Celsius. A proteção ao meio ambiente, nele incluído o do trabalho, é um direito constitucional, assegurados por tratados universais de direitos humanos, mas, lamentavelmente, o que nós temos observado no dia a dia são tentativas, movimentos de precarização e retirada do direito ao trabalho decente e à saúde às trabalhadoras e trabalhadores nos frigoríficos brasileiros. Para os líderes sindicais, investir nas adequações exigidas pela norma é vantajoso para ambas as partes. A estatística diminuiu muito o acidente. Ora, se diminuiu o acidente, essa NR é boa para o trabalhador, mas é boa para o patrão também. Porque quando você não tem acidente na empresa, é menos trabalhadores que estão faltando, é menos problema. O Ministério Público do Trabalho tem realizado ações que envolvem as condições em frigoríficos e o debate sobre a norma. O órgão produziu uma série de notas, cards, áudios, entrevistas e reportagens sobre o tema. Mais do que isso, o MPT tem realizado um trabalho de campo no combate a irregularidades nos frigoríficos, bem como participado de debates sobre as possíveis mudanças para garantir que o trabalhador também seja valorizado no meio ambiente laboral. O que nós esperamos é que, com essa posição firme que temos tomado no combate a essas condutas, a sociedade perceba que não se admite mais que o trabalhador seja tratado como um objeto descartável. Para debater sobre a situação preocupante de risco enfrentadas pelos trabalhadores do setor e sobre a tentativa de flexibilização da NR36 pelas empresas de frigoríficos, vamos conversar com o procurador do Trabalho, Leomar Daroncho, e com o médico do Trabalho, Roberto Ruiz. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo ao Estúdio do Trabalho Legal. E eu gostaria de começar falando com o senhor a respeito de como é que era o setor antes de existir a NR36.
Certo. O setor de frigoríficos, o processamento de carnes de origem, claro, animal, tem uma grande importância no Brasil, tanto sob o ponto de vista econômico quanto social, na geração de empregos. É uma atividade que está instalada no Brasil há cerca de 100 anos e, historicamente, há preocupação com os acidentes, com as lesões e também com as mortes no trabalho. Então, foram anos de preocupação de estudiosos, de debates, que levaram à construção de uma norma consensuada, uma norma que contou com a concordância do governo, dos trabalhadores e das empresas, e essa norma, a NR36, ela é do ano de 2013. Então foram anos de estudo dos casos de acidentes e a proposta de melhoria no setor culminou nessa norma. Doutor, o ponto mais significativo do pedido de mudança dessa norma é a questão das pausas. Se isso realmente acontecer, o que vai significar para o setor? É importante recuperar porque nem todo mundo teve a oportunidade de entrar num frigorífico, mas é uma unidade de produção, uma planta, uma indústria, que ela é essencialmente uma linha de desmontagem, ao contrário do que se vê no filme do Chaplin, no Tempos Modernos, aqui é uma linha de desmontagem. E nessa operação há a exposição simultânea a uma série de fatores que podem ser gravosos para a saúde. Então, começa pelo ambiente frio, os trabalhadores estão num espaço bastante concentrado, confinado, há o manuseio de ferramentas que produzem acidentes, cortes, amputações, tem risco químico pela exposição à amônia, há o risco biológico pelo contato eventualmente com animais contaminados, há casos de transmissão de doenças para os trabalhadores, tem o risco de queda, tem o ambiente pelo contato com máquinas que produzem vibração, tem o problema de ruído, é uma série de fatores agravado pelo fato de que o ritmo é intenso. O ritmo é ditado pela máquina e não para, né? O trabalhador entra num modo, praticamente um modo contínuo de produção. Então, a forma de limitar os danos, há consenso quanto a isso, é a inserção de pausas que proporcionam o descanso entre determinados intervalos de atuação. E justamente as pausas e a limitação do tempo de trabalho, considerando que é um trabalho bastante penoso, o coração da norma são justamente as pausas. Então, a grande preocupação de quem tem uma atuação pautada pela segurança dos trabalhadores é assegurar a manutenção de pausas e limitar a jornada. É o ponto mais importante. Doutor, vamos aproveitar que nós estamos nessa roda de conversa e vamos conversar com o doutor Roberto Ruiz. Que pergunta que o senhor faria para ele? Olá, doutor Roberto, é uma referência, o doutor Roberto é uma referência nesse tema, nesse assunto, e eu acho que a contribuição importante que a gente tem a expectativa de ter com o doutor Roberto é a questão da análise epidemiológica sobre os registros de acidentes, de sequelados, de trabalhadores que ficam incapacitados e também de óbitos no trabalho. Bom, com relação às estatísticas dos frigoríficos, uma coisa é certa, melhorou bastante depois da NR36, mas o próprio observatório aí, criado pelo Ministério Público do Trabalho, o Smart Lab, ele mostra que ainda existem, né, ainda temos a ocorrência de doenças do trabalho, seja na área de transtorno mental, seja principalmente doenças osteomusculares, sejam acidentes de trabalho típicos, em especial com mãos, nós ainda temos esses acidentes, o que mostra o seguinte: nós tivemos uma melhora com a NR36, com o aumento da fiscalização, em especial do Ministério Público do Trabalho, mas nós temos ainda uma tarefa pela frente que vai ser melhorar esses índices que, apesar de estarem, quando comparados com 10 anos, com 15 anos, numa situação melhor, ainda são índices que quem trabalha com prevenção sabe que deixa a desejar, que nós precisamos melhorar esses índices sem dúvida nenhuma.
Eu também tenho uma pergunta para o Dr. Roberto Ruiz. O senhor considera um retrocesso caso essa flexibilização venha a acontecer? Pois é, Samantha, essa é uma questão. O símbolo desse retrocesso é o seguinte: a proposta patronal é retirar as pausas para remeter ela para a NR17, que as pausas sejam reguladas a partir de um laudo ergonômico. É bom lembrar que antes da NR36 já era assim. Já se falava que frigorífico tinha que ter uma análise ergonômica do trabalho e essa análise poderia indicar pausa, inclusive, né? Então já era assim e os dados eram terríveis. Nós tínhamos a criação de um exército de lesionados. Então, na minha opinião, o que a proposta patronal traz é um retrocesso tremendo e, mais do que isso, é mais uma vez o setor privado querendo lucro a qualquer custo, que vai produzir muito mais doentes, e quem vai assumir esses doentes são eles mesmos, sua família e a sociedade em geral, que aí, junto ao INSS, vai ficar com esse passivo. Então, eu sou categórico em afirmar a proposta patronal de flexibilização da NR36 é um retrocesso que a gente precisa ter firmeza para combatê-la. Doutor, e no cenário internacional, o que isso pode representar para o Brasil se realmente essa precarização vier a acontecer? Esse é um aspecto muito relevante. O Brasil não é um ator de segunda linha, ele é importantíssimo nesse mercado. Então, a exportação de proteínas, o Brasil disputa os primeiros lugares em várias das modalidades de exportação do setor. Então, naturalmente, ele é muito observado de fora. E a questão do meio ambiente, incluído o meio ambiente do trabalho, está tendo cada vez mais relevância nos debates internacionais. Então, uma eventual precarização aqui dentro desse setor provavelmente vai despertar os olhares internacionais e o que pode acabar se configurando como alguma medida de retaliação na disputa por mercados e é uma oportunidade dos nossos competidores internacionais de apontarem uma fragilidade nossa interna. Agora eu gostaria que o senhor me falasse o que o MPT está fazendo para que não ocorra essa flexibilização da norma. O Ministério Público do Trabalho tem, na questão do meio ambiente do trabalho, uma de suas áreas prioritárias de atuação. Especificamente no que diz respeito aos frigoríficos, a gente tem uma série de ações em casos individuais, tem uma série de acordos em que as empresas concordam em introduzir melhorias, então há muitos acordos. Na discussão da NR36, da proposta de revisão, a gente participa das discussões técnicas que estão sendo feitas envolvendo governo, empresas e trabalhadores. A gente participa como observador, faz observações e a gente ainda tem o caminho, eventualmente, de uma atuação, de uma busca judicial, de uma tutela, de uma medida judicial que impeça essa precarização. E esse é um caminho aberto e que a gente não desconsidera, né? Doutor, para finalizar aqui a nossa roda de conversa, eu gostaria que o senhor falasse o que pode contribuir com esse debate, porque as negociações estão previstas aí voltarem a partir de fevereiro. O que mais o senhor pode contribuir? Esse é um ponto importante, porque a construção da NR36, lá em 2013, ela demorou anos. Formalmente foram 3 anos, mas havia discussões prévias que levaram a esse estudo que culminou na norma. E a revisão, ela está sendo tocada num momento absolutamente inoportuno, seja pelo contexto da pandemia, que dificulta a mobilização e até mesmo a reunião e a presença dos trabalhadores, os principais interessados no debate, então eles têm essa dificuldade pela pandemia. E o cronograma apresentado pelo governo é com prazos muito curtos. Ela estaria revista ao final de menos de 3 meses de discussão, num tema extremamente complexo. Então, esse é um fator que também nos preocupa. Não há motivo para que se faça a revisão assodada de uma norma tão importante e que foi construída em anos de discussão. Ok, doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no estúdio do programa. A nossa roda de conversa termina por aqui. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com as notícias que mais repercutiram nas redes sociais e na rádio do MPT. Não saia daí, a gente volta já.
Com o avanço da tecnologia, o distanciamento entre a população e os órgãos fiscalizadores fica cada dia menor. A possibilidade de entrar nas redes sociais do MPT e acompanhar quase que em tempo real as notícias diárias que envolvem o mundo do trabalho tornou essa relação mais próxima e efetiva. O Trabalho Legal elegeu os assuntos mais comentados nas redes sociais no último mês e contou com o apoio das equipes de comunicação das regionais nos estados para virem contar para vocês o que mais bombou nas redes. Um assunto que deu muito o que falar nas nossas redes sociais recentemente foi uma recomendação emitida pelo Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte para que as empresas exijam de seus trabalhadores o comprovante de vacinação. Esse documento acompanha uma diretriz interna do Ministério Público do Trabalho que também exige o comprovante de imunização de seus servidores, com o objetivo de garantir um bem ambiente de trabalho seguro para todos. Esse documento também orienta as empresas que dispensem o dia de trabalho daqueles trabalhadores que irão se imunizar e pede que eles exijam também dos terceirizados, dos aprendizes e dos estagiários esse comprovante de vacinação. Esse foi o tema que mais rendeu engajamento no nosso Twitter e no Instagram no finalzinho de 2021. Aqui em Minas, o assunto que mais repercutiu nas redes sociais foi a divulgação dos números relativos ao resgate ao trabalho análogo ao de escravo. Nas 12 operações que divulgamos em 2021, 455 trabalhadores foram resgatados. 293 deles eram explorados em lavouras de milho, café e alho. 140 pessoas foram resgatadas na produção de cerâmica na cidade de Pirapora e na região de Curvelo, em janeiro, durante a maior operação conjunta de combate ao trabalho escravo já feita no Brasil. Entre as centenas de vítimas estavam também trabalhadoras e trabalhadores idosos. Em um dos casos, uma senhora de 83 anos foi resgatada após mais de 60 anos de serviço sem remuneração. Em todos os casos, as condições de moradia e trabalho eram precárias e boa parte dos trabalhadores não recebiam salários. Outro veículo fundamental na hora de informar você sobre as notícias do MPT é a rádio da instituição. Vamos acompanhar o que mais repercutiu por lá. Olá! Assim como o TL, a Rádio MPT também destaca a cobertura especial sobre as audiências públicas que discutem alterações na norma regulamentadora 36, que trata do trabalho em frigoríficos. Nas discussões, o Ministério Público do Trabalho ressaltou os riscos que essas mudanças podem trazer para os profissionais da área. Na sessão de entrevistas, entre os assuntos abordados estão os direitos do trabalhador temporário, muito comum nessa época, e também os detalhes da operação que resgatou um idoso de 93 anos de condições análogas às de escravidão em Minas Gerais. No podcast Prosa de Trabalho, você vai saber quais são os direitos dos trabalhadores com HIV, os riscos oferecidos pelos agrotóxicos do trabalhador ao consumidor, os vencedores do Prêmio MPT na Escola e ainda conferir uma retrospectiva com as principais ações do MPT ao longo do ano. Tudo isso e muito mais você acompanha no site radiompt.com.br. Entender sobre normas, procedimentos, leis trabalhistas nem sempre são tarefas fáceis. Muitos trabalhadores ficam em dúvida sobre seus direitos e deveres. Pensando nisso, o MPT vai te ajudar nessa desafiadora missão. Agora é com você. Fala, trabalhador! Boa tarde, meu nome é Rauana Cardoso, eu sou publicitária. Se eu denunciar a empresa que eu trabalho e for demitida por isso, o MPT pode me auxiliar com isso? Ninguém pode ser demitido porque denunciou seu empregador. Se isto acontecer, está caracterizada uma conduta discriminatória
e o fato deve ser levado ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho, que, respeitada a independência funcional dos seus membros, instaurará uma investigação e chamará a empresa para corrigir essa situação por meio da celebração de um termo de ajustamento de conduta, no bojo do qual ela se obrigará a readmitir o trabalhador injustamente dispensado e a não mais praticar aquela conduta contra qualquer outra pessoa que venha integrar os seus quadros. Se a empresa se recusar a celebrar o termo de ajustamento de conduta, o MPT ingressará com uma ação civil pública para vê-la condenada ao cumprimento daquelas obrigações e também a pagar uma indenização pelo dano moral coletivo perpetrado. Boa tarde, meu nome é Ivan Carlos Borges da Silva, sou microempreendedor, trabalho na rodoviária diariamente. Gostaria de fazer uma pergunta. O que o MPT faz para poder garantir a entrada do deficiente físico no mercado do trabalho? Além de ações orientativas, como audiências públicas, reuniões e outros eventos voltados para as empresas e para a sociedade em geral, que tem como objetivo conscientizar sobre a necessidade de inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência ou reabilitadas, o MPT também chama aquelas empresas que têm 100 ou mais trabalhadores para demonstrar que estão cumprindo a cota. Se estiverem cumprindo, ok. Se não, elas são chamadas a celebrar um termo de ajustamento de conduta, no bojo do qual se comprometem a, no prazo lá estabelecido, empreender todas as medidas necessárias para preencher a cota a elas aplicável. Se a empresa se negar a celebrar o termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público do Trabalho ingressará com uma ação civil pública contra ela, para vê-la condenada judicialmente a cumprir a cota a ela aplicável e também a pagar um dano moral coletivo, não apenas porque ela está descumprindo uma norma legal, mas também porque ela está deixando de cumprir a sua função social e negando o acesso ao mercado de trabalho às pessoas com deficiência ou reabilitadas. O Trabalho Legal fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias do Ministério Público do Trabalho nas redes sociais e no site do MPT. Até a próxima edição. Tchau!